Então agora falta o gráfico. Vamos fazer o gráfico então. Então para x menor ou igual a 3, temos que a sentença que define minha função é y igual a x menos 1. Nesse caso é uma função linear e o gráfico é uma reta. Vamos atribuir valores para x e calcular o valor de y. Então lembrando que os valores que eu vou atribuir para x têm que ser menores ou iguais a 3. Então o maior valor que eu posso atribuir para x é 3. Então eu atribuir 3, 1 e 0. Então, eu atribuo valores para x e vou calcular o valor de y. Quando meu x vale 3, meu y vale 3 menos 1, 2. Quando meu x vale 1, meu y vale 1 menos 1, 0. E quando meu x vale 0, meu y vale 0 menos 1, menos 1. Então, eu tenho os pares ordenados 3, 2, 1, 0 e 0 menos 1. Marquei os pares ordenados, né? 3, 2. 3, 2 está aqui. Depois 1, 0. 1, 0 está aqui e 0 e menos 1. Liguei a reta, lembrando, essa reta chega até aqui o ponto 3, 2, porque meu x não pode ser maior que 3. Então, daqui para cá não tem reta. E aqui ela continua, porque ela continua infinitamente para baixo, né? Mas aqui ela para aqui. É importante essa simbologia, tá? Se colocar um tracinho para lá, já está errado o gráfico. Agora, vamos fazer a parte do gráfico quando x é maior que 3. Nesse caso, a sentença que define minha função é y igual a 3x menos 7. Né? Vou atribuir valores para x, lembrando que o menor valor agora tem que ser perto de 3. Eu coloquei 3 aqui, ó, mas esse ponto não pertence ao gráfico. Tá? Nessa sentença não, porque ele tem que ser maior que 3. Então, o certo aqui seria até colocar um parênteses aqui, mostrando que esse ponto não pertence. Ele vai até o limite de 3, até 2,99999, mas não chega no 3. Então, mas para calcular, eu calculo como 3. Então, fica, quando meu x vale 3, quanto que vale meu y? 3 vezes 3, 9. 9 menos 7, 2. Quando meu x vale 4, quanto que vale meu y? 3 vezes 4, 12. 12 menos 7, 5. E quanto meu x vale 5? Quanto vale meu y? 3 vezes 5, 15. 15 menos 7, 8. Então, eu tenho os pares ordenados 3, 2, 4, 5 e 5, 8. Vou jogar no gráfico, né? Esse gráfico que é o gráfico que eu fiz para quando x era menor ou igual a 3. Agora eu continuo, então eu vou lá, 3, 2. É porque já tem uma bolinha fechada aqui. Se não tivesse uma bolinha fechada aqui, eu seria obrigado a colocar uma bolinha aberta. Por quê? Porque o 3 não faz parte dessa sentença, é maior que 3. Tá? Então, coincidiu bolinha fechada com bolinha aberta, fica a bolinha fechada. Mas se não tivesse bolinha fechada aqui, vamos supor que esse gráfico viesse só até aqui. Aqui teria que ser uma bolinha aberta. Então, eu tenho um ponto 3, 2, bolinha aberta, fechou porque já tinha uma fechada. 4, 5. 4, 5, está aqui. E por último, 5, 8. 5, 8. Lembrando, ó, esse gráfico também ele para aqui. Ele nasce aqui, na verdade, né? Que ele é maior que 3, então ele nasce aqui e vai para o infinito. Então, esse é o gráfico do nosso exemplo. Exercício. Exercício 5. Seja h de x definida por x ao quadrado menos 2x mais 1, quando x é diferente de 3. Quando que x é diferente de 3? Quando ele é maior que 3 ou quando ele é menor que 3. E ele é igual a 7 quando x é igual a 3. Calcule limite de h de x quando x tende a 3. Esboce o gráfico de h de x. Tentem resolver, por favor. Solução. Vamos calcular os limites laterais. Toda vez que pedir para calcular limite, vamos ter que calcular os limites laterais, principalmente quando a função for definida por várias sentenças. Olha, nós temos que limite de h de x quando x tende a 3 menos. Veja bem, a minha sentença é definida, a minha função ela vai ser igual a 7 só para x igual a 3. Então, para qualquer valor de x diferente de 3, o que vale é essa sentença aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. Ou seja, para os limites laterais, que é 3 mais e 3 menos, o que significa 3 mais e 3 menos mesmo? O meu x está próximo de 3, mas ele, no caso de 3 mais, ele está próximo de 3, mas ele é maior que 3. Então, ele é diferente de 3. O que significa 3 menos mesmo? Ele está próximo de 3, mas ele é menor que 3. Então, ele também é diferente de 3. Então, para os limites laterais, vai valer essa sentença aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, vamos lá.
Então, o limite de h de x quando x tende a 3 menos é 9, porque x ao quadrado, menos 6, porque é menos 2 vezes x, mais 1. 9 menos 6, 3, mais 1, 4. Então, o limite de h de x quando x tende a 3 menos é 4. O limite de h de x quando x tende a 3 mais é o mesmo, né? Vai ser 9 menos 6 mais 1, que é 4. Como os limites laterais são iguais, temos que limite de h de x quando x tende a 3 é 4. Pronto. Analisando o gráfico ao lado, verifica-se que realmente o limite de h de x quando x tende a